Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, né? Nesse momento de conversa aqui com a Laura. Convidei todos os pais da escola, uma conversa aberta aos pais, né? Tanto os pais das crianças da educação infantil quanto do ensino fundamental. A Laura, para muitos, dispensa apresentações, né, Laura? Porque a Laura já esteve conosco na escola muitas vezes. Nos últimos anos, né? Nos últimos anos, isso mesmo. É, a Laura é nossa amiga e nossa parceira, companheira aí de longa data, né, Laura? Já conversamos Isso. muitas vezes, tanto nas palestras na escola, quanto conversando sobre educação e sobre as crianças. A Laura é psicopedagoga, é educadora, tem um trabalho aí de muitos anos na área da educação. E eu a convidei para conversar um pouquinho conosco, né, com a gente, pessoal da escola e com os pais. Eu brinco, eu digo que a Laura é assim, um alimento para a alma, né? Porque a Laura, para mim, é uma pessoa que tem muita sabedoria. Então, eu gosto muito de ouvir você e gosto muito de ficar quietinha aqui ouvindo você falar, porque eu acho que além de falar de educação, você tem uma sabedoria assim de uma pessoa que já estudou muito e já teve muitas experiências, né, com educação, com crianças, enfim, com esse universo todo. Então, é um prazer ter você de novo aqui conosco, né? Acho que a gente está precisando de um alimento para a alma, né? Pensar um pouquinho sobre a vida, sobre as coisas que têm acontecido, sobre a escola, sobre as famílias, enfim. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós escolhemos um tema, né? Que o título, né? O nome da nossa fala hoje é cuidar do que é importante, né? Eu acho que é uma coisa bem abrangente e eu acho que vai trazer muitas reflexões. A nossa ideia é que a Laura fale por um tempo, né? Que faça uma introdução, fale um pouco sobre o tema e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser perguntar alguma coisa para ela ou fazer algum tipo de comentário, pode escrever no chat, tá? Então, seja bem-vinda, Laura. A Obrigada, palavra é sua. Priscila. Obrigada. Eu adoro a palavra, né? Tanto para tê-la para conversar com as pessoas, quanto para aprender através das palavras, para interagir através das palavras. Então, hoje a gente vai começar interagindo, né? Por meio das palavras com vocês, pais da Escola Lumen, e como também está aberto para outras pessoas, e quem mais estiver presente nessa live. E eu queria começar falando, quando a gente pensa em cuidar do que é importante, né? E daí tem um subtítulo que é a dinâmica familiar e o olhar atento dos pais para o momento atual. Então, quando eu penso, né, cuidar do que é importante, então tem algumas coisas que são importantes para todos, né? Outras coisas que para uma família é importante, para outra é menos importante, que existe em cada família uma, vamos dizer assim, uma graduação de importância das coisas da vida, né? Mas existem algumas coisas agora, nesse momento e em todos os outros, que são importantes, né, para os nossos pequenos, para as nossas crianças, para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio. Então, nesse momento, todo mundo está falando muito das coisas que são importantes, relacionadas à higiene, à saúde física, né? Então, nós estamos sendo orientados por meio da mídia
como é que a gente deve se comportar em termos de lavar as mãos, em termos de se vestir, cuidar da higiene da roupa, cuidar da higiene da casa, cuidar da higiene das mãos, da higiene da comida, de quando a gente recebe a compra, como é que a gente higieniza os pacotes. Tudo isso é muito importante e nós estamos recebendo uma enxurrada de informações sobre isso. Eu queria agora me ater a um outro aspecto que também é muito importante, que é a questão da saúde nas relações e da saúde mental, né, nas interações nossas conosco mesmo, né, e nas interações nossas com o outro. Também relacionando esse aspecto que eu estou considerando importante, e depois a gente vai conversar para ver se vocês consideram também da mesma forma como eu, sempre do ponto de vista do aprender, né? Nós estamos vivendo uma situação inédita, uma situação inusitada, e que nós estamos tendo que acomodar, né, nessa situação, tudo que acontecia quando não existia essa necessidade desse isolamento físico, né? Eu digo que o nosso isolamento não é social, porque a gente continua se relacionando pela tela, a gente está tendo um isolamento físico, a gente está separado das pessoas fisicamente. Então, aquela energia que normalmente flui, né? Na hora que a gente conversa com as pessoas, na hora que a gente está escutando alguém falar, muitas vezes com a tela de intermediário, às vezes isso fica um pouco mais bloqueado, né? Então, esse contato físico que a gente não está tendo. Mas, nesse contato social possível, né, que a gente possui, um deles é com a nossa família, né? Então, os casais que são casados, né, tem a esposa, o marido, os filhos, todos no mesmo espaço. Às vezes tem uma avó junto, às vezes tem uma tia junto. Os casais que são separados, né, as crianças ficam com um dos pais, né, ou com o pai ou com a mãe. E nesse espaço, então, aonde a gente ficou junto uma porção de outras coisas, né? Ficou junto o escritório do pai, o trabalho da mãe, se for em escritório também o escritório da mãe, a escola dos filhos, que na maioria das vezes são crianças de idades diferentes, com exigências escolares diferentes. Nesse espaço também da nossa casa ficou o restaurante, ficou a lavanderia, ficou o serviço de camareira, né? Ficou a necessidade do espaço individual de cada um, ficou também a necessidade de fazer algumas coisas juntos. Então, num primeiro momento, nesses 4 meses, né, eu entrei em quarentena no dia 19 de março, né? Nós já passamos abril, maio, junho, já estamos quase no 19 de julho, né? Então, nesse tempo todo, num primeiro momento, a gente viveu uma mistureira, né? Inclusive, no site da Síntese, que é o espaço onde eu trabalho, Síntese, Centro de Estudos da Aprendizagem, nós temos um blog, e nesse blog a gente vinha, já antes da quarentena, publicando algumas coisas para os pais, para os professores, para as pessoas, enfim, interessadas em educação. E tem nesse blog um texto que eu chamo, assim, em tempos de mistura, né, que fala
justamente desse momento confusional que foi o começo da quarentena, né? Algumas escolas deram um tempo para começar a mandar coisas para casa, outras escolas já começaram, e a escola, junto com os pais, foi também, vamos dizer assim, organizando a partir da consulta como é que as crianças estão recebendo, como é que a família está recebendo. Então, nós estamos vivendo um momento inusitado. Num primeiro momento, a gente passou por uma confusão. E aí, muitas famílias já conseguiram se organizar. Porque se organizar quando a gente está na confusão é fundamental, né? Então, a gente poder saber, olha, a escola das crianças vai ter aula X horário. O pai precisa trabalhar, tem gente que trabalha em casa com horário fixo, tem gente que trabalha em casa com horário flexível. Então, tudo isso precisa fazer parte de uma organização, porque senão a gente enlouquece, né? Eu percebi assim, eu e a minha neta estamos só nós duas em casa. Num primeiro momento foi assim, a gente começou a arrumar as coisas, organizar as coisas, né? E aí depois chegou um momento que nós começamos a fazer um trabalho para levar os nossos saberes para a comunidade, né? Sobre como a gente está na quarentena. Então, eu comecei a pensar um programa que chama Vó em Quarentena, que está lá no YouTube, num canal que chama Monte Serrarte. E a minha neta é fotógrafa, então ela filma, eu converso com os pais, vou dando dicas de coisas que a gente pode fazer nessa organização. Então, algumas coisas são importantes da gente fazer junto. Por exemplo, mesmo que a gente esteja trabalhando em casa, que o restaurante esteja a 5 passos da sala onde eu estou trabalhando, é importante que todos parem para comer junto, pelo menos uma refeição, né? Mas também é importante a gente conversar com as crianças, a gente brincar, né? Então, são momentos importantes para quê? Para a saúde relacional, para a saúde mental de todas as pessoas dessa casa. Porque se nós formos levar a loucura que a gente vinha vivendo, né? Porque a gente colocava as crianças na escola, alguns dias período integral, outros dias a gente tinha alguém para cuidar, ou tinha uma aula de artes, uma aula de inglês, enfim, a gente se organizou para poder fazer o trabalho sem um acompanhamento direto com os nossos filhos. De repente, acontece uma pandemia e nós somos convidados a ficar 24 horas com eles. E, ao mesmo tempo, tendo que agir no nosso trabalho também. Alguns trabalhos a gente trabalha até de madrugada, né? Eu, quando me percebi, eu estava escrevendo à noite, deitando 2 horas da manhã, acordando cedo, conversando com os meus clientes, que eu mantive o contato com eles, e, de repente, comecei a ficar irritada, comecei a ficar cansada, com dor de cabeça. Opa, está na hora de reorganizar essa agenda, né? Então, é um trabalho que é novo, mas como o aprender é da ordem do inusitado, a gente pode aprender a fazer diferente, mesmo com aquela quantidade enorme de trabalho que a gente tinha,
com a necessidade de a gente distribuir agora um tempo para acompanhar os filhos, né? Mesmo a gente tem que fazer uma reorganização, assim como a escola também teve que fazer isso, né? Porque não basta simplesmente a gente fazer um trabalho virtual, né? Pegar o mesmo trabalho que a gente fazia presencial e colocar online e fazer a mesma coisa. Porque não é a mesma coisa, né? A gente consegue interagir, a gente consegue ver todas as crianças conseguem nos ver e ver os amigos, mas o tempo é outro. E eu percebi que as crianças têm um tempo menor de atenção, né? Então, as atividades precisam ser distribuídas. Algumas escolas, elas têm gravado também para os pais que não conseguem acompanhar a criança naquele momento, então, ele solicita a gravação da aula, e no momento que o pai ou a mãe podem acompanhar, principalmente as crianças pequeninas, que não têm autonomia, então, vai fazer isso no tempo possível, né? Porque o que não pode é a gente ir correndo ao mais rápido, porque daí a gente tem que assistir a aula, e você tem que sentar, e eu não quero sentar, e tem que escovar o dente, e eu não quero escovar o dente, né? A gente viveu isso no tempo antes da pandemia, né? Que às vezes a gente tinha que acelerar as crianças, mas depois tinha um tempo que elas descansavam da gente e a gente descansava delas, às vezes dessa relação mais corrida que a gente precisa ter no dia a dia, né? Só que agora funciona um pouco diferente, então a gente vai precisar reinventar. Eu costumo dizer que, como a aprendizagem é da ordem do inusitado, não adianta a gente querer que a escola funcione do jeito como ela funcionava antes, né? Eu tenho recebido depoimentos de pais que dizem assim para mim: olha, mas a escola não está fazendo prova, né? Ou a escola está fazendo prova, mas ela não está vendo o que ele está olhando no livro, né? Então, o que é que esses pais que estão me dizendo isso estão me contando? Que eles gostariam que no presente a escola acontecesse igualzinho como ela acontecia antes, né? E eu, antes de começar esse programa, eu estava contando uma história para a Priscila e eu acho que eu vou contar para vocês essa história. É uma história escrita por um filósofo e que diz o seguinte, que existia um rei que, quando ele era bem pequeno, o pai dele também era rei, e o pai dele estava numa luta com um reino vizinho, e estavam em guerra. E o reino deles perdeu a guerra. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que fugir, porque se eles não fugissem, eles iam ser presos e confinados lá no outro reino. Então, ele e o pai fugiram, se embrenharam numa mata, numa floresta, passaram noites, passaram dias, não sabiam exatamente o que eles podiam comer daquela floresta, estavam com muita fome, muito cansados, se machucaram, se desviaram de animais, era tudo muito novo para eles, né? E, de repente, eles avistam uma choupana nessa floresta. E aí, eles bateram, né, porque viram que tinha uma luzinha lá, e apareceu uma senhora. E uma velhinha, né, e que disse, meu Deus, vocês estão muito cansados, dá para ver, entrem, sentem que eu vou fazer alguma coisa para vocês comerem.
E ela foi para o fogão a lenha, né? E preparou, não demorou muito tempo, e de repente ela chegou com uma omelete de abóboras não, de amora, uma omelete de amora. E aí eles comeram aquela omelete com gosto, né? Aquilo refez as energias, eles descansaram um pouco lá, enfim. E depois saíram e acabou que esse menino acabou virando um rei muito bem sucedido. Tão bem sucedido que ele tinha tudo, ele tinha muito ouro, ele tinha uma filha muito linda, ele tinha uma esposa muito linda, né? Ele tinha tudo e ele estava enjoado de tanta coisa que ele tinha. Então, um dia ele chamou o cozinheiro e disse para o cozinheiro: olha, eu vou te fazer uma proposta. A minha proposta é a seguinte: eu gostaria que você fizesse para mim uma omelete de amoras, exatamente como aquela que aquela senhora fez e contou a história para ele, né? E daí, se você fizer a omelete de amoras igualzinho, eu te dou de recompensa toda a minha herança e a mão da minha filha. Você passa a ser meu genro, o único herdeiro deste reino. Se você não conseguir fazer igualzinho a omelete de amoras que aquela senhora fez, então você vai para a forca. E eu chamo o carrasco e peço para te enforcar. Aí o cozinheiro olhou bem para ele e disse assim: então, o senhor pode chamar o carrasco. Aí ele disse: como assim? Ele disse: porque eu conheço a receita da omelete de amoras, eu conheço o tipo do agrião que faz parte dessa receita, o cominho que faz parte dessa receita, eu conheço o batedor, né, que é feito de bucha, que é para bater os ovos, eu sei qual é o lado que tem que bater e que não pode parar de bater, e não pode mudar de lado. Eu sei todos os segredos dessa receita, mas tem alguns ingredientes que eu não vou conseguir. E daí o rei disse: quais? Ele disse: eu não vou conseguir a guerra que você viveu naquele momento, eu não vou conseguir o sentimento de fuga e de medo de que alguém esteja alcançando, eu não vou conseguir as dores do sofrimento que vocês passaram naquele momento, eu não vou conseguir esses ingredientes, né? Então, é mais ou menos isso, né, que está se passando agora. A gente está querendo que a escola funcione online exatamente como ela funcionava antes, que passe os mesmos exercícios, que acredita que só fazendo daquele jeito é possível, se fizer de outro não é possível. E, na verdade, o que está se passando nesse momento na sociedade? Uma necessidade de todos nós, pais, filhos, professores, gestores, sociedade em geral, né? Os governos, está chegando a hora da gente sentar e repensar como é que nós podemos fazer uma omelete de amora que funcione para este momento histórico, né? Então, nós precisamos juntos construir, porque a escola não é o espaço físico, a escola não é o quadro de giz, a escola não é a tela, a escola é uma instituição que tem um funcionamento.
E tanto essa instituição quanto esse funcionamento não são visíveis aos olhos, porque acontecem na relação, né? Então, nós precisamos reconstruir esta escola, reconstruir esta família, reconstruir este governo, reconstruir esta loja, esse escritório, para que a gente possa atingir os objetivos de realmente aprender e não só reproduzir o que foi feito lá no passado. Não adianta só, por exemplo, muitas escolas, no início, entraram online para dar aulas como davam presencialmente, né? E aí as crianças estão em outro espaço, têm outros motivos. Então, a gente pensa que as famílias precisam parar nesse momento e pensar qual é o valor dessa aprendizagem que a escola promove para os nossos filhos. Porque é só a gente valorizando isso é que a gente pode ajudá-los a modificar o ponto de vista deles, né? E eles passarem a valorizar também o que a escola está trazendo para eles, a conversa que a escola está propondo. A escola, por outro lado, precisa consultar as famílias para saber como é que isso está chegando lá, e a todo momento ir reorganizando, porque nós, sociedade, estamos num momento inusitado, e num momento em que todos nós precisamos aprender. Então, o que nós precisamos? A gente precisa, nesse momento, um contrato de confiança, né? A gente precisa continuar confiando na escola, a escola precisa continuar confiando nas famílias, para que a gente possa fazer um trabalho articulado, né? E para que a gente possa criar esse novo que ainda não existe, a partir da nossa interação, da nossa sinceridade, né? Então, às vezes, por exemplo, vamos dizer que haja um filho que esteja incomodando muito em casa. Não adianta eu colocar ele num quarto fechado e simplesmente ir fazer minhas coisas e não ter um momento de conversa com ele, né? Não adianta eu eu me pedir a conta no trabalho porque eu não estou dando conta, né? Não adianta eu tirar meu filho da escola porque eu não acho que não está funcionando, porque todos nós vamos ser os autores dessa novidade. E para nós sermos os autores dessa novidade, nós precisamos do diálogo, nós precisamos desse contrato de confiança, do diálogo, né? Por exemplo, em família, a gente precisa fazer um contrato em que todos que convivem naquela casa dividam e façam uma repartição das tarefas, né? Pensando nas diferentes idades. A mulher não pode ficar com toda a tarefa dos cuidados físicos da casa, da limpeza, Então, isso, a casa é de todo mundo, então é preciso uma conversa para a gente chegar nesse exercício em que todos vão ser autores desse novo jeito de viver na família e desse novo jeito de viver na escola, né? Então, eu queria trazer isso para vocês pensarem. Eu organizei os meus 30 minutos e consegui falar tudo o que eu desejaria para vocês. E agora, então, eu penso que a Priscila pode entrar para a gente começar a falar sobre o que vocês trouxeram para a nossa conversa.
Quem tiver alguma pergunta pode escrever, tá, pessoal? Eu vou encaminhando algumas aqui, então quem quiser fazer alguma solicitação, alguma pergunta pode escrever. Mas eu já vou encaminhando aqui. Laura, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o cansaço e o estresse que as pessoas estão sentindo nesse momento, né? Então, a gente Isso. ouve muito os pais falando, eu estou muito cansado, eu estou muito cansado, eu não estou dando conta. É um momento, assim, de muita sobrecarga mesmo, né, para muitas Isso. pessoas. É. É, Sugestões você daria para as pessoas nesse momento assim de tanto cansaço mesmo, né? Tanta. e eu acho que tem alguns tipos de cansaço. Um deles que eu tenho observado tanto em mim, quanto nas crianças que eu atendo, quanto nos pais que eu tenho conversado, é um cansaço das telas, né? A gente está fazendo trabalho nas telas, a gente está acompanhando a aula dos filhos nas telas, a gente está fazendo festa nas telas, né? Então, tem muita tela. E aí, para descansar, a gente ainda assiste televisão, né? Vai ver uma live, enfim. Então, esse cansaço das telas é um cansaço físico, porque quando a gente está nas telas, embora a gente tenha que ficar olhando para a câmera, né? A gente olha para as pessoas, porque a gente quer as pessoas. Então, a gente fica numa posição de pescoço inadequada, aí depois fica com dor de cabeça, fica com dor no corpo, fica com dor nos olhos, né? Então, esse estresse é um estresse físico. E esse estresse físico precisa também de um pouco de exercício físico e de um momento de silêncio, né? De sair da tela, de ir para o meu quarto, de meditar, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas? Importante a gente fazer uma coisa que goste. A gente aprender alguma coisa que sempre teve vontade e não fez, por algum motivo, ou alguma coisa que a gente fazia antes e acabou abandonando por causa dessa confusão que a gente entrou. Então, alguns exemplos, né, que acontece com as pessoas que estão próximas de mim. Fazer arte, música, né? Tem gente que toque, cante, tire um momento para isso, não é perda de tempo, né? Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta eu nem posso falar muito isso, porque a gente está com falta d'água, né? Mas tem gente que gosta de uma ducha d'água para relaxar, não dá para ir na cachoeira, então dá uma ducha no chuveiro, não precisa ficar muito tempo, tá? E então, tomar um chá e colocar alguém que você gosta, apesar que vai ser na tela, mas conversar com alguém que você gosta, jogando conversa fora, que não é para aprender nada nesse momento, né? Conversar com as pessoas que estão em casa, né? Criar brincadeiras juntos. Quem não souber brincadeira, assim como brincar com criança pequena, com adolescente, lá no Vovó em Quarentena, a gente sugere algumas coisas, né? Vão lá e curtam lá e veja se tem alguma coisa que poderia ajudar. Mas relaxar, fazer alguns exercícios físicos, tudo isso ajuda, né? Infelizmente, as aulas que a gente tem de exercício físico também são na tela, né? E então, depois disso, você vai lá no teu quarto, põe o teu tapetinho e faz sem olhar para a tela, né? Fazer palavra cruzada no papel, né? Desenhar, ficar quietinho, não falar com ninguém, né? Essas são dicas para a gente diminuir um pouco esse estresse, tanto do trabalho quanto das telas.